Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 36ª aula, parte 9, do curso de Aspinet MVC. Nesta aula, eu vou continuar a desenvolver a nossa loja virtual de esporte. Nesta aula, eu vou fazer a implementação da autenticação, através do formulário de login e do formulário de registro do usuário. Então, nesta aula, eu vou criar um formulário de login, onde o usuário vai poder se autenticar. Para isso, eu vou abrir aqui o nosso projeto da última aula. E aqui eu já levantei o servidor e vamos ver o que nós implementamos. Até a última aula, eu concluí a implementação da área de administração do site, onde é possível realizar e administrar produtos, categorias, usuário, permissões e permissões do usuário. Dessa forma, do jeito que está implementado, qualquer um que clicar no botão administrar tem acesso à área de administração. Então, nessa aula eu vou implementar a autenticação, de forma que somente usuários autenticados terão acesso à administração do site, à área de administração do site. E a lógica vai ser a seguinte, tá? Quando um usuário não autenticado clicar no botão administrar, ele vai ser redirecionado para o formulário de login que nós vamos implementar. Então, para isso, eu vou recordar alguns conceitos, tá, relacionados à autenticação das aplicações Aspinet MVC. Nós já sabemos que a Aspinet, tá, da MVC, ela usa recursos, tá, da plataforma .NET e da Aspinet. Tá? Um desses é a autenticação e autorização. Nesses conceitos, a Aspinet ela pode controlar o processo de autenticação de forma automática, bastando para isso fazer a configuração no arquivo webconfig para realizar a autenticação via formulário. Existem 4 modos de autenticação que eu posso utilizar em aplicações Aspinet e Aspinet MVC. A autenticação, nenhuma autenticação, né? Quando você não define nenhuma forma de autenticação. A autenticação Windows, que vai fazer a autenticação trabalhando com o IIS e com o Windows. Tá? A autenticação passaporte, que é uma autenticação da Microsoft, e a autenticação baseada em formulários, que é Forms. Para fazer isso, basta eu definir, usando a tag Authentication Mode, no arquivo webconfig, o modo de autenticação. Aqui, então, pode ser None, Windows, Passaporte ou Forms. Tá? Nós vamos utilizar a autenticação baseada em formulários. Feito isso, eu tenho que definir também qual é a ação básica da autenticação. No caso aqui, eu defino os parâmetros login URL, tá? Que indica, no caso das aplicações Aspinet MVC, o controlador e a action que serão acionadas para efetuar a autenticação. E o timeout, né? Que é o cookie, o tempo que o cookie de autenticação ele vai durar. Lembrando, né, que quando eu faço essa configuração, a partir do momento que eu defino essa configuração no arquivo webconfig, a Aspinet ela passa a verificar em todos os acessos se a página, ou no caso se o usuário, está ou não logado através do cookie de autenticação que é criado. Se o cookie não existir, a requisição será redirecionada, né, no caso aqui, para essa action desse controlador. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar
a autenticação no arquivo webconfig. Além da autenticação, eu posso também definir a autorização, tá? Porque não basta somente eu definir a autenticação. A autenticação só vai verificar se o usuário está autenticado ou não, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, além disso, definir qual o nível de autorização que eu quero na minha aplicação. Nas aplicações ASP.NET e também nas ASP.NET MVC, eu posso fazer isso no arquivo webconfig, definindo, por exemplo, na tag authorization, né, aqui o deny users igual me interroga, isso significa que somente usuários autenticados terão acesso aqui, no caso aqui, a essa action desse controlador. E também eu posso fazer essa restrição utilizando os perfis, que aqui nesse exemplo eu uso o allow roles, tá? E defino qual é o perfil que vai ter acesso ao recurso que eu quero restringir. No caso das aplicações ASP.NET MVC, atualmente esse modo de definir a restrição ela não é mais usada, porque ele não é muito conveniente, tá? Porque toda hora você tem que ficar abrindo o arquivo webconfig. Então, existem dois atributos que é utilizado nas aplicações ASP.NET MVC. O authorize, tá? Que quando você define esse atributo, tá? Ou no controlador ou na action, você permite somente acesso aos usuários autenticados, tá? Então, nós podemos definir authorize, eu posso definir quais usuários terão acesso e eu posso definir quais perfis terão acesso, tá? Para definir usuários, eu uso authorize, users e o nome dos usuários. Da mesma forma, para permitir perfis, eu uso authorize, roles igual e o nome do perfil. Se eu quiser que um perfil ele tenha acesso a qualquer usuário, ou seja, usuários não autenticados, eu uso o atributo allow anonymous, tá? Então, eu tenho que ativar a autenticação e fazer uma restrição, tá? Para verificar, né, se a minha lógica está funcionando. Por exemplo, eu vou abrir aqui a minha aplicação, né? Vou abrir o meu webconfig, tem que ser o webconfig do projeto, tá? Não aqui ser o webconfig da pasta views, tá? E aqui, ó, eu vou aumentar aqui para você visualizar. Aqui na tag System Web, eu vou definir, vou copiar e colar daqui para vou ativar um modo de autenticação para formulário. Então, eu defini o modo de autenticação formas, ele significa, tá, que o usuário ele pode fazer a implementação do seu próprio código. Então, eu defini aqui que o modo de autenticação está ativo, vai ser baseado em formulário, e os usuários não autenticados, quando encontrarem alguma restrição, vão ser direcionados aqui para essa action desse controlador. E o timeout aqui do cookie de autenticação vai ser 2.880 segundos, tá? Muito bem. Agora eu vou usar, eu já então defini aqui a minha autenticação, o meu modo, né? Ativei no arquivo webconfig. E agora eu vou usar o meu atributo de restrição, de authorize. O que eu vou fazer? Eu vou no controlador. Então, atualmente, olha, quando eu clico aqui em administrar, bom, agora eu parei o servidor, né? Mas quando eu clicava em administrar, qualquer usuário acessava a administração. Eu vou restringir isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou no controlador admin, tá? Então, está aqui meu controlador admin. É ele que gerencia
o acesso. Eu tenho aqui uma action menu admin, né? Que se você entrar aqui nas views do admin, eu tenho aqui, ó, uma view que é renderizada por aquela action que me mostra o menu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no menu admin, no controlador admin controller, e vou colocar a nível de controlador, vou usar o atributo authorize. Quando eu utilizo o atributo authorize no controlador, as actions, todas as actions herdam esse atributo, ou seja, agora, para acessar qualquer uma dessas actions, o usuário tem que estar autenticado. Tá? E na nossa configuração aqui, quando ele não tiver autenticado, ele vai ser redirecionado para action login do controlador usuário. Eu não tenho a action login criada, né? Então, eu vou executar e vou mostrar agora que o acesso não é mais permitido por um usuário que não esteja autenticado. Então, eu vou abrir a minha aplicação. Agora, já com a autenticação via formulários ativada. Então, olha, quando eu clicar aqui, ó, ele vai tentar acionar a action menu admin do controlador admin. E agora, essa action, ela só pode ser acessada por usuários autenticados. Então, vamos ver o que vai acontecer. Na hora que eu clico aqui, olha lá. URL solicitada, o usuário login. Como ela não existe, deu erro. Tá? E por que ele tentou buscar o usuário login? Porque eu defini isso no meu arquivo webconfig. Tá? Que os usuários não autenticados seriam direcionados para essa action desse controlador. Então, o que eu vou fazer? Vamos agora, então, criar o formulário de login. Tá? Então, eu vou parar a minha aplicação. Vou fechar aqui esse meu arquivo webconfig. E vou iniciar a criação aqui do meu formulário de login. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar as actions no controlador. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou aqui no admin, no usuário controller, né? Eu vou fechar o admin, no menu admin, vou abrir o usuário controller e vou definir aqui, eu vou aumentar a fonte para você observar, e vou definir aqui public action result, login. E aqui eu vou return URL, que é o URL de retorno, né? Então aqui eu vou definir um view bag. Se eu precisar usar a URL de retorno, eu vou usar depois. Opa, aqui return URL. E aqui eu vou dar um return view. Lembrando que no caso do formulário de login, tá? Eu tenho um método action para o get e eu tenho que ter um método action para o post. Para o post, né? Eu vou copiar e colar esse carinha aqui. Eu tenho que definir o atributo http post. Aqui eu vou definir. Então, se você lembrar como funciona o login, com certeza você já preencheu um formulário de login. Quando você acessa uma página que tem um formulário de login, primeiro o formulário é apresentado, né? Ele te apresenta, você preenche e clica no botão submeter. Quando o formulário é apresentado, isso corresponde ao get. E quando você preenche, quando você clica no botão submit, isso corresponde ao post. Tá? Então, o nosso formulário vai ser apresentado. Quando o usuário submeter, eu vou tratar aqui no post. Tá? E para fazer isso, o que eu preciso fazer? Olha só.
Para mim criar um formulário do login, eu vou exibir informações, né, para o usuário preencher. Usuário, senha e lembrar-me da senha. Essas informações, tá, elas são informações que estão relacionadas com a view, tá, somente com a view. Então, nesse caso, eu utilizo o padrão ViewModel. Tá? O que é o padrão ViewModel? Apenas para lembrar, o padrão ViewModel, ele representa um modelo que pode conter informações de outros models e outros dados e que serão usados somente na apresentação de uma view. Ou seja, um ViewModel ele apresenta apenas os dados que você deseja exibir na view. Tá? Então, para isso, eu vou ter que criar dois ViewModels, um para o login e um para o registro, tá? Na pasta Models. Então, eu não vou ter persistência de dados do login ViewModel. Eu já tenho as minhas entidades, né, definidas aqui no meu projeto de domínio, tá, que estão mapeadas para os meus bancos de dados. Então, eu tenho uma entidade usuário aqui, ó, tá? Essa usuária, essas informações serão persistidas. Agora, o meu login ViewModel, ele vai, né, se relacionar com o meu, ele existe apenas para criar uma camada aqui e separar as responsabilidades, de modo que eu tenha uma comunicação entre o controlador e o meu modelo de domínio. Então eu uso o meu ViewModel. Tá? Então eu vou criar na pasta Model um login ViewModel para representar o meu formulário. Então vamos lá, eu vou aqui na pasta Models do meu projeto Web, né, do projeto MVC. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou selecionar Add Class. E vou chamar de Login View Model. Muito bem. E agora eu vou definir, eu vou usar aqui o Data Annotations, né? Using System Component Model Data Annotations. E eu vou copiar e colar aqui as propriedades do meu Login ViewModel. Eu optei por um Login ViewModel bem simples, tá? Só definir o login, a senha e um campo do tipo booleano, que é para indicar se você deseja ou não lembrar da senha. Tá? Então, ó, a propriedade login, ela existe no meu domínio. A senha também. Agora, o lembrar-me não existe. Ela só existe para ser usada aqui na view. Tá? Então, ó, o login e a senha, eles são obrigatórios. Tem um atributo required. Por isso que eu usei o Data Annotations. E aqui eu estou exibindo o nome do usuário. E aqui eu estou usando o data type do tipo password. Tá? De forma que, quando eu renderizar isso na view, ele vai me gerar um campo do tipo senha. Tá? Então, o meu login ViewModel está criado. Tá? Então, lembrando que aqui o meu login ViewModel, ele vai servir para me comunicar com o meu controlador e com o meu modelo de domínio, que no meu caso vai ser o meu usuário. Correto? Então, eu já defini meu módulo de autenticação e já realizei a minha restrição, de forma que agora, ó, eu posso navegar nos produtos, né? Quando o servidor estiver levantado, é óbvio, né? Mas eu não consigo, nenhum usuário não autenticado vai conseguir acessar a área de administração. Então é por isso que eu estou criando o formulário de login. Bom, então tem o meu login ViewModel. Então agora eu tenho que ir lá no meu controlador, usuário, e criar a minha view. Tá? Então eu vou clicar com o botão direito, vou dar Add View. Tá? Eu vou criar ela, não é uma view parcial, o nome é login, não vou usar nenhum modelo. Ela vai criar uma view vazia. Tá?
Então, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar aqui o código, senão a gente vai levar muito tempo aqui digitando isso aqui. Então, ó, é apenas um formulário, ó, onde eu defini o meu model, que é o login view model, né, na diretiva model. Tenho aqui um formulário, HTML Begin Form. Eu já estou usando o Validation Summary, tá? Aqui, ó, o Anti-Forgery Token, que é para evitar o ataque CFSR. E eu tenho aqui, ó, o login, né, a senha e o lembrar. E eu tenho dois links, tá? Um para o usuário realizar o registro, que eu vou fazer depois, que é o formulário de registro, ó. Ele vai acionar a action registro do controlador do usuário, e um, ele retornar para o catálogo de produto, tá? Então, eu já tenho o meu formulário, tá? Então, vamos ver agora se, quando o usuário tentar acessar, o formulário é apresentado. Então, tem um erro aqui. Ah, tá. Então, ó, esqueci desse detalhe. Aqui, ó, como eu já criei o login de um modo, quando o usuário postar, o que eu vou receber? Eu vou receber o login de model, né? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu dar um debug agora para ver se o erro já foi resolvido. Tá, é o seguinte. No post, quando o usuário é apresentado, eu só vou retornar a URL de retorno. Quando ele postar o formulário, o Model Binding da ASP.NET MVC vai injetar as informações que ele postou lá no formulário para o usuário, para a senha, aqui no Login View Model. E aqui eu vou colocar a minha lógica, né? A minha lógica para validar o login, que eu vou criar logo em seguida, tá? Então agora eu vou executar, levantar o nosso servidor e vou verificar somente o get, o post eu ainda vou criar, tá? Então vamos executar. Então agora eu já tenho o formulário de login, já tenho uma action login e ela vai renderizar o formulário. Então, qualquer usuário não autenticado que tentar acessar a área de administração vai ter que ser redirecionado para o formulário de login. Então quando eu clico aqui, ó, olha lá, o formulário de login apareceu. Então aqui eu tenho retornar para o catálogo, qualquer tentativa de acesso eu tenho que me logar, e aqui é um registro, tá vendo? Usuário registro, que eu ainda vou criar. Então agora quando o usuário preencher aqui as informações e clicar no login, eu vou colocar a minha lógica para validar o login aqui agora, tá? Então eu vou fazer essa implementação agora. Antes de eu implementar a lógica para validar o login aqui, eu quero chamar a atenção para o seguinte, tá? Então eu vou aqui no meu controlador admin, vou remover essa restrição aqui, tá? Porque eu vou precisar fazer um pequeno ajuste aqui para você entender o que vai ser feito. Então agora, ó, eu vou poder acessar a área da administração. O que acontece? Olha, quando eu crio um usuário, na forma que está implementada, eu vou na área de administração, ó, removi o atributo, eu posso acessar. Quando eu crio um usuário, ó, vamos lá, eu tenho um usuário teste criado, tá? Quando eu crio um usuário, ó, vou lá criar um usuário, tá? Eu vou criar um usuário aqui, vou chamar aqui convidado. Quando o cadastro informa uma senha, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu clico aqui no botão criar, ele vai criar um usuário para mim, tá vendo? Ó? Convidado.
Tá, eu vou abrir o banco de dados, vou aqui na tabela usuários e vou mandar ele listar o usuário. Olha lá, convidado, ó a senha como está sendo armazenada. Tá? A senha está sendo armazenada como o usuário digitou. E isso não é legal. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou implementar um código que vai gerar um hash. Tá? O que é um hash? O hash, vou pegar esse texto que o usuário digitou, vou usar um algoritmo e vou cifrar esse texto. Eu vou gerar um conjunto de bytes cifrado que não vai poder ser decifrado, assim, visualmente como eu estou vendo a senha. De forma que o usuário, se alguém pegar esse banco de dados, a senha para ele é irreconhecível. Tá? Isso é muito recomendado fazer. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando o recurso da ASP.NET MVC, que é o Helper Crypto. Tá? O Helper Crypto, ele é um HTML helper, ele é usado para armazenar e para verificar um hash de senhas ou gerar um hash. Tá? Então, como que eu uso ele? Olha, você pode gerar um salt com ele, que o salt é uma informação aleatória cifrada com a informação principal. Tá? Eu dou aqui um crypto generate salt, ele vai gerar um salt, aí eu posso usar um método, um algoritmo para cifrar um texto. No caso aqui eu estou usando o SHA-256, que é um algoritmo, né? Ou estou usando um algoritmo de hash. Tá? No meu exemplo aqui eu não vou usar o salt, é recomendado usar o salt, é mais seguro. Tá? Eu vou usar somente o método hash password, que vai pegar o texto que o usuário digitou e vai gerar um hash, e vai armazenar o hash e não a senha dele. Tá? E como eu faço depois para verificar isso? Depois eu uso o método verify hashed password, onde eu vou pegar do model, lá do banco de dados, o hash e vou verificar com a senha que ele digitou. Então o processo vai ser assim, ó. Para mim criar o usuário, eu vou dar um crypto hash password e vou pegar a senha que ele digitou e vou armazenar no banco de dados. Quando ele fizer o login, tá, e ele digitar o usuário, lá, aqui na minha lógica, aqui nessa lógica, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, vou pegar o hash, né, do banco de dados e vou verificar se a senha que o usuário digitou é igual ao hash. Então eu vou usar o método verify hashed password. Então é por isso que eu vou fazer esse ajuste. Primeiro, eu vou criar um usuário armazenando o hash da senha e depois eu vou ter que verificar se a senha que o usuário digitou no login, tá, é igual ao hash que está armazenado no banco de dados. E para isso eu vou usar o Helper Crypto. Tá? Então vamos lá, eu vou aqui no usuário, né? Vou aqui no Create, no post do Create, ó. Quando ele vai criar, ó, ele passa as informações do usuário, o login e a senha. Então aqui, eu vou parar, né? E aqui o que eu vou fazer? Quando eu clicar no botão criar um novo usuário, eu estou passando aqui o usuário. Então eu vou pegar o usuário, né? Vou pegar a senha dele, a propriedade de senha, e o que eu vou fazer? Eu vou usar o crypto, vou usar o método hash password e vou cifrar a senha. Aí depois eu vou adicionar o usuário e vou salvar no banco de dados. Então, dessa forma, tá? Então, eu estou salvando a senha como um hash e não mais como um texto. Tá? Então, eu estou no controlador usuário, né? Quando ele vai criar o usuário, que é justamente aqui, ó, no criar novo usuário. Então, vamos testar agora. Vamos executar.
ele vai apresentar o catálogo de produtos, né? Eu removi a restrição, posso acessar. Eu vou cadastrar um novo usuário. Só que agora eu vou armazenar o hash da senha. Então eu vou colocar aqui, ó, Macorati, e vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu clicar em Create aqui, ó, isso aqui vai ser armazenado no banco de dados. Ah, eu vou gerar um hash da senha. Ah, vamos lá. Aqui, olha lá, foi criado. Vamos ver como ficou no banco de dados. Tá? Agora, ó, tabela usuários, eu vou dar um select top. Olha lá, o hash. Ó. Você está vendo como é... Ó, esse usuário convidado tinha a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Macorati tem a mesma senha, mas olha que foi armazenado no banco de dados. Então, esse é o hash. Então, qualquer um que pegar essa senha, é claro que, dependendo do hash, tá? Você pode usar a força bruta para adivinhar, mas é bem mais difícil do que você obter diretamente a senha, né? Isso vai dar um pouco mais de trabalho para o hacker. Então, mas é sempre aconselhável você armazenar o hash da senha. Muito bem. Então, agora, todo usuário que eu cadastrar, a senha que eu vou armazenar, não vai ser mais o texto que o usuário digitar, mas um hash daquele texto, tá? Então, vamos voltar para a nossa aplicação e para o nosso login. Então, agora eu posso vir aqui no login e implementar minha lógica. Então, vamos lá. Eu tenho que parar aqui, né? Então, qual vai ser a minha lógica do login? Então, vamos lá. Eu vou ter que verificar, aqui no meu modo, eu vou receber a informação do usuário e a senha. Eu vou ter que verificar aqui com as minhas entidades, que estão definidas aqui no produto contexto, né? No caso, a entidade do usuário, se esse usuário, tá, vai estar armazenado. Vou lá no banco de dados e verificar se a senha que ele digitou é igual a esse hash e se o login do usuário é igual ao login que está armazenado, certo? Então, para isso, eu vou aqui no usuário controller. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o model state é válido. Ou seja, se ele não é válido, tá? Ó, tem um note ali, tá? Se ele não for válido, eu apenas dou um retorno. Ele vai retornar para a view. Se houve um erro, se o usuário não informou o nome ou não informou, apesar que essa validação está sendo feita lá no formulário também. Mas qualquer coisa inválida no modelo, ele vai retornar. Muito bem, primeira verificação. Agora, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma instância do meu produto contexto, né? Produto contexto. Então, vou chamar DC, data context, igual a new produto contexto. Então, aqui, ó, o mais correto seria usar um repositório, tá? Mas, para simplificar, eu estou usando aqui direto no controlador. Então, eu vou primeiro verificar o login. Se o usuário, né, vou criar aqui um usuário, vou usar o meu data const e vou consultar minha tabela usuários. E vou verificar se, né, o meu usuário, o login dele, ó, é igual, equals, ao que veio no meu model. E aí eu vou pegar a primeira ocorrência. Certo? Depois, eu vou fazer a seguinte verificação. Agora eu vou verificar o hash da senha. Então aqui eu vou usar o crypto, vou usar o método verify hashed password. E esse método, primeiro eu coloco, ó, o hash, que foi obtido aqui no usuário, né? E a senha que veio do meu
formulário. Então, eu verifico se o usuário, eu obtenho o usuário, né? Com aquele login. Aí eu verifico se a senha desse usuário, se o hash da senha, então esse usuário está vindo do meu banco de dados, tá vendo? Uma consulta que eu estou fazendo na tabela usuários. Ele vai obter o hash da senha aqui. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Estou usando ó, o Verify Password. Para verificar se o hash da senha é igual à senha que ele digitou. Certo? Se não for igual, então eu vou colocar um note aqui, ó. Se não for igual, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, ó, esse usuário aqui, ó, ele é nulo. Então, se o usuário for nulo, ou seja, se ele for diferente de null, né? Eu gosto de usar sempre uma lógica de diferente. Aí, o que eu vou fazer? Então, ó, aqui eu verifico se o login existe e se a senha é igual, se a senha do login é igual à senha que o usuário digitou. Se for igual, tudo bem, então o usuário é diferente de null. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer uma verificação aqui, ó, apenas para mim ter certeza de que a URL que está vindo lá no retorno não é uma URL de fora do meu return URL. Não é uma URL de fora do meu domínio, tá? Isso eu estou fazendo para evitar um ataque, certo? Só que eu esqueci aqui de um código, tá? Antes desse... Se o usuário for diferente de null, eu vou criar o ticket de autenticação, né? Vou dar set cookie, set out cookie e vou armazenar o login do usuário, né? E o lembrar-me lá, se ele marcou vai ser true, se não vai ser false. O que faz esse Forms Authentication aqui, ó? Esse Forms Authentication Set Out Cookie, ele vai criar um ticket de autenticação para o usuário fornecido e vai adicionar esse ticket na coleção de cookie do response. Então, esse ticket de formulário de autenticação, ele fornece informação para o próximo request do navegador, tá? E esse isLocal URL, o que ele faz? Ele vai retornar true se a URL está no mesmo site. Tá? Eu estou usando isso aqui para evitar ataque de redirecionamento. Tá? Então, se ela for true, se ela não for true, né, eu dou um redirect. Retorno URL. Caso contrário, o que eu faço? Aí eu concedo o acesso, né? Eu dou um redirect to action para onde o usuário quer acessar, que é o menu admin, a action menu admin do controlador admin. Então aqui eu crio o ticket de autenticação e mando ele para a área de administração. Tá? Então se o usuário for null, deixa eu ver aqui. Opa, aqui ó. Uso o contexto, muito bem. Se ele passar por tudo isso, então significa que houve um erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um mode state, vou remover a senha que por acaso possa estar armazenado lá. Estou fazendo isso por questão de segurança, né? E também eu vou incluir um erro no modelo. Falar assim, ó, login inválido. Alguma coisa deu errado.
e retorno para view. Está aqui a minha lógica de login, certo? Quando o usuário postar, eu vou colocar um breakpoint aqui para você entender o que vai estar acontecendo aqui, ó. Eu vou verificar se o login existe, se a senha bate, tá? Vou gerar o ticket de autenticação para o usuário, vou verificar se não é uma injeção de URL, se alguém não está compondo, vindo de outro lugar que não seja do meu domínio. E se isso for, tudo isso tiver ok, eu concedo acesso. Se alguma coisa der errado aqui, eu removo a senha, falo login válido e retorno por isso, tá? Então agora eu já posso fazer isso. Só que antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte também, ó. Tá? Não sei se você, quando o usuário acessar aqui, ó, eu vou criar aqui, ó, na barra de navegação, um link login para o usuário fazer o login, né? Senão, como que ele vai poder fazer o login? E se eu resumo, no caso aqui, no nosso caso, nós temos o botão administrar, mas eu posso depois remover esse botão daqui, aí ele tem um link para login. E aqui também, quando ele se logar, eu vou exibir bem-vindo, exibir o nome do usuário que está logado. Para fazer isso, eu vou criar uma partial view aqui na pasta shared. Na pasta shared, view, na pasta shared, aqui ó. Eu vou criar uma partial view chamada underline login. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, vou colocar add view. Eu vou criar uma partial view que eu vou chamar de login. Então uma partial view ela é uma porção de código que eu posso reutilizar no meu projeto, em várias partes do meu projeto, tá? Então eu vou clicar ela aqui com o modelo vazio na pasta shared. Então tá aqui, ó. Para ganhar tempo eu vou copiar e colar. O código que eu vou colocar aqui, ó, vai ser bem simples. Opa. Tá aqui, ó. Eu estou verificando se o usuário está autenticado. Se ele estiver autenticado, opa, deixa eu arrumar esse código aqui, ó. Quando eu copiei ele, tá aqui, ó. Então nesse código aqui, eu estou verificando se ele estiver autenticado. Se ele estiver autenticado, eu vou exibir aqui, bem-vindo, né, o nome do usuário, ó, current user identity name, eu estou pegando o usuário atual do contexto, o nome do usuário, tá? E estou colocando um link de logout, de forma que quando ele clicar, eu vou chamar a action logout, que eu vou criar logo em seguida agora. Se o usuário não tiver autenticado, eu vou exibir um link de login para acionar, né, a action login do controlador do usuário. Então, eu tenho que criar a action logout. A action login já existe, né? Então, aqui eu vou exibir o nome do usuário, tá? E a palavra logout, o texto logout, de forma que quando ele clicar em logout no link, eu vou acionar, né, o logout. Então vamos criar aqui no controlador usuário a action do logout. Vou colocar logo a seguir do login, tá? Então vou digitar aqui public action result, né? Eu vou dar um logout. Eu vou dar forms authentication. Vou dar o sign out. Vou usar o método sign out que vai remover o ticket de autenticação, né?
Aí eu vou dar um return, redirect to action, vai para o catálogo de produtos. Catálogo, action, catálogo do controlador produto. Ó, essa action aqui, ó, ela só pode ser... Bom, eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu vou colocar um atributo aqui para restringir o acesso a ela. Então está aqui a minha action logout. Então, voltando aqui ao meu login, agora sim, quando o usuário clicar em logout, ó, eu vou chamar o logout, action logout do controlador do usuário. Aí ele vai, nessa action aqui, ó, eu dou um redirect para o catálogo. Eu removo o ticket de autenticação criado e redireciono para o catálogo de produto. Certo? Então agora, só vou fazer mais um ajuste. Ó, o ajuste que eu vou fazer agora é apenas para você ver como você pode alterar, né, o layout aqui do seu site. Eu vou incluir um logotipo aqui, ó. Então eu vou alterar atualmente eu tenho essa barra aqui invertida, eu vou trocar esse inverso aqui e vou colocar um logotipo aqui. Apenas para você ver como faz, tá? Então para fazer isso, ó, eu vou carregar a minha imagem já está aqui, ó. Essa imagem do logo aqui, ó, que eu estou usando, ó. Estou usando essa imagem aqui, ó. Uma imagem que eu peguei na internet. Aqui você pode colocar um logotipo, né? O nome da sua empresa, tá? Eu vou usar esse logo aqui. Não tem nome nenhum, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui, né? Aonde que eu tenho que fazer isso? Tenho que fazer isso no layout, né? Aqui, ó, no layout. Tá vendo? Aqui eu não vou usar mais artigos esportivos, tá? Aqui eu vou colocar a imagem. Então vamos aqui montar as imagens, ó. Vou pegar o logo e vou colocar bem aqui, ó, tá? Agora tem uma imagem ali. Então eu vou fazer o seguinte, para a imagem, para não ficar muito grande essa imagem, eu vou definir aqui a largura dela igual a 200, né? E a altura dela, vou colocar 45, tá? Então, tá aqui a imagem. E eu criei a partial view, né? Login. Onde eu vou exibir isso aqui? Eu tenho que exibir aqui na barra, né? Aqui, ó. Eu vou exibir do lado de artigos esportivos, que agora tem a imagem. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou aqui no layout, né? Então do lado aqui eu vou usar o helper HTML partial e qual que é o nome da minha partial view? Underline login. Só isso, tá? Pronto, agora eu vou exibir a imagem e logo depois da imagem o link para login ou logout. Vamos ver se está funcionando? Então agora eu tenho que voltar aqui no meu controlador admin, né? E restabelecer, admin, e restabelecer aqui, ó, a restrição que somente usuários autorizados terão acesso aqui ao menu de administração. Vou dar um build. Vamos executar. E vamos ver se está tudo funcionando. Então eu já criei o usuário com a senha, com o hash da senha, uma Corate, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou ter o catálogo de produtos. Ah, esqueci de uma coisa. Vamos aqui no layout. Views Shared Layout. Vou tirar essa barra inversa, né? Ó, eu vou tirar o inverso aqui, ó. Eu vou colocar default. Não, vou colocar form, ó. Eu tenho várias opções. Você pode testar cada uma. Eu vou colocar form.
Então agora, ó, senão ficaria assim, não ficou muito legal, né? Eu não gostei. Ó, mas o login já apareceu aqui, ó. Olha lá o usuário login. Então eu vou dar um refresh aqui, pronto. Só removi o inverso. Tá? Depois, a reposicionar aqui o banner é uma questão de detalhes, que eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Então, quando eu clicar aqui, ó, em administrar, embora eu tenha o link agora, mas se eu remover o botão, né, ou se eu tentar acessar a área de administração, se eu clicar aqui, ó, ele vai para o formulário de login. Então, agora eu tenho o usuário, vamos ver, Macorati, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, eu tenho um breakpoint lá, vamos lá. Submeter a si mesmo, ó, ele parou lá. Olha o meu módulo que recebeu, ó. Recebeu lá o login Macorati e a senha. Tá? Então, ó, eu vou verificar se o módulo é válido, ó. Ele é válido, então estou indo lá no meu contexto. Agora eu vou dar um pontinho, senão eu vou ficar aqui passando passo a passo. Olha lá. Bem-vindo Macorati, logout, acesso à administração. Se eu clicar aqui, ó, logout, né? Se eu clicar direto no login, da mesma forma. Macorati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A senha, se eu marcar lembrar aqui. Eu estou com um plugin aqui instalado que ele está me... Ó, eu vou tirar esse alerta aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó, a senha, o hash da senha e a senha, tá vendo? Ele compara se o hash da senha que está armazenado é igual à senha que ele digitou. No caso é igual, né? Então eu vou continuar. Olha lá. Da mesma forma, ele loga o usuário, apresenta o login para logout. Então dessa forma, eu implementei o formulário de login, ativei a autenticação usando formulários da ASP.NET e já fiz uma restrição de acesso aqui à minha área de administração, de forma que agora somente usuários autenticados têm acesso. E a autenticação está feita aqui pelo meu formulário de login, que nós implementamos. Tá? E para isso eu tive que criar toda uma estrutura. Eu criei o login view model, né? Eu tive que definir os métodos action, login, o get e o post. No post eu coloco a minha lógica para verificar se os dados informados pelo usuário são válidos, né? E no caso aqui eu dou acesso à área de administração. Então na próxima aula eu vou implementar um formulário de registro, de forma que quando o usuário clicar aqui, ó, registrar-se como novo usuário, note aqui na base do form que ele vai acionar a action registro. Como ela não existe, ó, vai dar um erro. Então na próxima aula nós vamos criar o formulário de registro. Tá? Então até a próxima aula.